Vamos agora, eu vou dar uma olhada aqui se chegaram algumas questões. Chegaram. A Cris pergunta, ela diz assim: pode falar um pouco sobre a energia do eclipse solar para aquelas pessoas que fazem aniversário um dia antes e em conjunção com o sol natal? O eclipse, isso é uma coisa assim que é interessante, né? Eu só não dou uma explicação dos eclipses nos eixos das casas, né, para cada um, nesse vídeo, né, nesse momento que a gente está se encontrando, porque senão o vídeo não acaba mais. Mas isso fica para um outro vídeo que a gente pode publicar. Isso e as configurações tensas do mês, posso dar uma análise sobre eles nos eixos das casas individuais, como é que isso tende a se manifestar. Claro que é tende, porque não significa que é absoluto, né? Então a gente, às vezes, uma coisa que serve para de 0 a 100 pessoas, serve para 90, 10 pessoas não vão viver aquilo, né? Mas a tendência é muito forte. Então, digamos assim, que o eclipse em cima do Sol, né, está muito pertinho, está em cima do Sol natal, isso não vai matar você, isso não vai te derrubar, não vai te destruir, mas vai te obrigar a um recondicionamento mental, de planejamento, pode mexer com a sua relação com o pai, pode mexer com a relação com patrões, com pessoas com quem você lida, que sejam pessoas de destaque, tá? E com a sua própria autoestima ou com a sua capacidade de ser carismática, de atrair as atenções ou de centralizar assunto. Então isso pode dar uma guinada nesse ponto, pode ser um bom momento para uma reflexão. Tem gente que vai querer fazer festa, nada mais justo do que isso, né? É legítimo fazer uma festa ou convidar amigos, nem que seja virtualmente, mas é importante que você pelo menos tenha um momento de recolhimento, de fazer um planejamento da sua vida, ver o que assim, se isso aqui considera as piores possibilidades e as melhores possibilidades. E depois escreve ali um meio termo. Você vai ter ali saídas espetaculares para os sobressaltos que podem ocorrer ao longo do ano. Tá bom? O Rodrigo Radiante pergunta assim: você poderia comentar se nesse mês de junho a Bolsa de Valores poderá sofrer uma queda forte? A Bolsa de Valores, ao longo desse mês de junho, sabendo que o Urano está em Touro e Saturno em quadratura, vai ser ativado, vai ser igual um eletrocardiograma de quem tem arritmia cardíaca, né? Vai ficar doidinho, vai ter picos, né? Vai ter saltos de ganhos, vai ter baixas fortes. Então, assim, pode sofrer queda, mas vai sofrer altas igualmente fortes, né? A tendência de queda é muito mais esperável, mas a gente, quando vai estudar isso mais a fundo, a gente vê que, por exemplo, em 2020, alguns amigos que são investidores ganharam muitos recursos justamente com companhias aéreas. Companhias aéreas são coisas regidas em parte por Júpiter, por causa do transporte para outros países, né? Em parte por Urano, que rege a aviação, literalmente, né? Que rege o voo. Então, esses amigos investiram em companhias de aviação e acabaram se dando muito bem, mesmo sob esse aspecto difícil que a gente está vivendo aqui agora. Agora baixou um pouquinho, mas eles não perderam violentamente. Então eu diria que você, Rodrigo, considere que tem aí um salto para cima, depois saltos vales, né? Em grandes vales, para depois vai ter pouca mediação. As bolsas vão ficar maluquinhas enquanto essa quadratura Urano-Saturno persistir. Se isso ocorrer dentro das suas casas 5 e 8, então mais ainda. O Vitor Hugo pergunta: como ficarão os aquarianos neste mês? Os aquarianos vão, não só nesse mês, mas esse ano todo, né? Vão estar com Saturno ali, em cima do Sol ou em cima de outros fatores que estejam em aquário. Então podem ver alguns resfriamentos, algumas situações que precisam resolver, né, deixar amadurecer por mais tempo, não conseguem resolver na hora, podem sentir o peso de enormes responsabilidades, outros ficam deprimidos, outros finalmente encontram seu encaixe na vida. Então, assim, muito difícil. Isso aí, quando a gente pergunta, como é que fica o meu signo, né? Isso aí é uma leitura, seria uma leitura mais horoscópica, né? De horóscopo popular, né?
E isso a gente estaria considerando apenas uma variável que seria o signo solar. Não é suficiente para dar um parecer mais bacana, né, mais robusto, profundo, útil, né? É bacana para a gente matar umas curiosidades, tem umas noções. Mas eu diria que, em princípio, é bom se preparar para ter que arcar com bastante responsabilidade, com alguns desses sobressaltos, especialmente quando a Lua tocar Saturno e Urano. Né? Quando a Lua tocar Saturno e Urano, Marte fizer a quadratura T, naquelas datas que eu informei. Então, nesses pontos, são os pontos de maiores conflitos, maior exacerbação dos humores. Né? Os aquarianos, que costumam ser bastante cerebrais, vão ficar emocionais, vão ficar meio perdidos com essa coisa nessas datas dos aspectos tensos. Tá? A Vera Lúcia, que também está perguntando algo sobre o mapa individual. Então, Vera Lúcia, primeiro, assim, antes de eu responder, né? Quando for para todos, qualquer coisa sobre mapa, o próprio mapa, o meu mapa tem isso, né? Tem essa condição aqui, o ideal, vocês já devem ter cansado até de me ouvir falar isso, o ideal, o certinho, né? O que vai dar resultado de verdade é marcar o atendimento com um astrólogo de sua preferência, que você confie, para que você possa entender o seu contexto, porque mapa individual é totalmente contextual. Então, a Vera pergunta, tenho Marte e Vênus na casa 8, serei muito impactada nesse trânsito? Depende, na casa 8 é a sua casa individual. Com esses dados, Vera, se torna impossível responder a sua questão sem que eu seja muito leviano. Então, vamos deixar ela em suspenso e fica aí a recomendação. Né? Teria que ter a posição mais precisa da coisa. O ideal é ver o mapa todo mesmo. O Daniel Ruschel pergunta, não sei se eu pronunciei correto, né? Mas pergunta, hoje liguei a guitarra depois de meses, tem a ver? Pode ser que você esteja aí sentindo que as musas que Júpiter em peixes torna superativada, liga as musas no mode on, né? Torna a pessoa superativada. Olha, eu vou te contar uma confidência. Você ligou a guitarra depois de meses e eu comecei a desenhar ontem, de novo, uma nova história em quadrinho. Tem coisa boa chegando por aí. Então, quer dizer, as musas estão falando, né? É só a gente sintonizar com o canal. A Cristina também está fazendo uma pergunta sobre o próprio mapa, né? Então fica valendo a dica que eu dei aqui para a Vera Lúcia também. Eu vou tentar aqui ver se dá para responder, né? A Cristina pergunta, eu tenho peixes na casa 6, saúde. E os pontos, roda da fortuna, parte da fortuna, que é o nome mais certinho, e Quiron também, né? É preocupante esse eclipse no seu mapa? O eclipse está ocorrendo no eixo Gêmeos-Sagitário, dependendo da posição em que esses Quiron e a parte da fortuna estiverem no mapa, eles podem estar recebendo uma quadratura desse eclipse. Mas aí, do jeito que está a questão aqui, fica também muito leviano eu responder de qualquer maneira. Fica aí dada a dica de procurar de fato uma leitura própria, né, apropriada aí do seu mapa. Tá? Ter o signo de peixes numa casa, com a cúspide da casa tocando o signo, o signo não é planeta, né? O aspecto que é formado com alguma coisa tem que ser com alguma coisa física ou algum ponto calculado. O signo não, ele é um campo, né? Então não mostra aí grande coisa, tá? Não me parece preocupante para você, tá? A não ser que no seu mapa apareçam pontos redundantes quanto a isso. Aí sim, aí é outra história. Mais uma questão de mapa individual, né? Vou repetindo a exaustão. Leitura de mapa individual tem que ser em consultório, gente, senão não vai funcionar direito, tá? Mas aqui a gente tenta ajudar. A Bruna Zampieri pergunta, Júpiter no touro em sextil com a Vênus em peixes e Netuno em Sagitário na 1, né? Esse monte de informações assim, sem ver graficamente, já complica um pouquinho, mas tudo bem. Júpiter em touro, em bom aspecto com Vênus, Netuno em Sagitário na 1, Sol em Aquário na 3. Ela está me dando o mapa todo. A Bruna deve ter alguma coisa bem detalhada como Virgem, assim. No meio da salada mista de retrogradações, eclipses no eixo Gêmeos Sagitário, está mais propenso a perder materiais, mais propenso a perdas materiais?
Olha, perdas materiais seria uma coisa relacionada à segunda casa. Você tem que ter alguma coisa na segunda casa ou um desses fatores que eventualmente estiver sendo tocado por aspecto pelo eclipse, tem que ser o regente da segunda casa. Então, mesmo com esses detalhes que você me deu, fica um pouquinho complicado, né, de eu te dizer se sim ou não, né? Então, só vendo o mapa natal, gente. Só vendo o mapa natal, tá? Só lendo, fazendo a consulta mesmo, né? Só vendo, a gente pegando o mapa da pessoa e fazendo uma leitura exclusiva para ela. A Laine Araújo fez a mesma pergunta ali para a Cris, né? Deve se preocupar, a pessoa faz aniversário do dia do eclipse, devo me preocupar com algo específico? Não necessariamente, né? Você fez exatamente a mesma pergunta, Laine, do que aqui a Cris um pouquinho antes, né? Se você olhar depois o vídeo, você vai ver que não é necessariamente preocupante, né? Só fazer um planejamento mais bacaninho. A Silvia Monteiro pergunta assim, ó, professor, você pode falar algo para quem tem Sagitário na casa 2 e Gêmeos na casa 8, tem em vista os eclipses? Aqui sim, viu, gente? Olha só. A Silvia perguntou uma coisa que a gente consegue encaixar, embora eu não consiga dar detalhes, né, robustos, né, minuciosos, tal, porque eu não estou vendo o mapa, mas assim, sabe, ela tem Gêmeos e Sagitário no eixo das casas 2 e 8. Já sabemos que os eclipses, né, o de 26 de maio e o de 10 de junho, ocorre ali. Então, isso pode mexer com as finanças, pode mexer com os talentos, a pessoa pode ter que renovar ou trazer de volta talentos esquecidos, né, em suspenso, pode mexer com ganhos e perdas, né, o que investimentos tem que ser feitos, como é que ela tem que gerenciar recursos dela junto com outras pessoas, junto com talvez até inventários, né, coisas familiares. Esses pontos podem oferecer guinadas ali. E muitas vezes o modo de adquirir os recursos e se remunerar acaba modificando nos próximos 6 meses. Seja trocando de emprego, seja a própria pessoa construindo uma nova condição dentro do emprego, ou trabalhando sozinho. Isso aí, para dar esses detalhes, só mesmo vendo o mapa mesmo completo, tá? Mas com isso aqui a gente já consegue dar uma arranhada um pouquinho melhor. E tá todo mundo assim, eu estou dando várias vezes recomendações sobre o mapa individual e as perguntas sobre o mapa individual continuam chegando. Vou repetir exaustivamente, tá? Enquanto estiver chegando, eu vou repetir. Mapa individual, quando a gente... eu tenho isso aqui no meu mapa. Só funciona a leitura direitinho quando a gente está lendo o mapa da pessoa mesmo. Eu falar qualquer coisa aqui fica superficial, perde significado, pode não estar atingindo a coisa correta, direitinho. Tem que ter uma leitura em consultório com o astrólogo de sua confiança, tá? Mas a Thaís pergunta aqui, e quem tem nó do norte em Sagitário na casa 10 e nó do sul em Gêmeos na casa 4? Isso já está com relação a esses eclipses. Isso significa que os eclipses estão acontecendo muito próximos dos seus nodos e estão mexendo com seus eixos de vida, né, com o seu modo de se enraizar e florescer. Tá? Tanto na casa 10 quanto na casa 4. Florescer em termos até profissionais. Vai mexer com a sua relação com a família, como é que você lida com a estrutura familiar e como é que essa estrutura familiar te permite alçar voos mais altos e ganhar um renome, alguma reputação. É o máximo que dá para a gente chegar sem análise, né, decente ali do mapa, né? Espero que eu tenha te ajudado. Todo mundo fazendo. A Potenza, acho que é Potenza. Sou de Aquário e tenho Sagitário na 3, em Marte, Urano, Júpiter e Vênus. Qual seria o impacto na sua vida? Potenza, repito, só olhando o mapa. Só olhando o mapa. Tá? Sagitário na 3, Gêmeos deve estar na 9. Isso, dependendo do grau em que tiver a entrada da casa, o eclipse pode estar atingindo o seu eixo das casas 3 e 9. Vai mexer com o seu sistema educacional, com a relação com outras longas distâncias, com a busca por significado, né, por ter desejo de peregrinação e de alargamento de horizontes. É o máximo que a gente pode chegar sem análise do mapa, né? O Vitor Hugo pergunta, podemos esperar uma melhora da pandemia? Olha, podemos esperar, mas dentro desses sobressaltos, né? As novas cepas vão ficar vindo.
Eu me lembro que eu tinha feito um vídeo em 2020, no comecinho de 2020, que era sobre o Covid-19, né? Lá eu chego a falar que até o final de 2020, início de 2021, poderia chegar uma mutação do vírus. Eu cogitei aquilo ali. E de fato a gente está se confrontando com novas cepas, né? Teve a cepa brasileira, agora a cepa indiana. E até aqui o que a gente entende, né, que a gente tem visto, inclusive quando eu consulto médicos de minha confiança, biólogos que eu conheço, que são formados, têm pós-graduação, eles respondem que até aqui as vacinas existentes elas são capazes de combater mesmo essas novas cepas até onde se tem pesquisado. Então, tudo indica, pelos ciclos planetários, com esse contexto de informações que eu tenho recebido, que sim, a gente pode esperar uma melhora da pandemia. Tá? É muito gradativo. Para o Brasil é uma coisa bastante gradativa. Né? E para o Brasil e para países de terceiro mundo, né? como alguns países da África, por exemplo, vão ter uma melhora bastante lenta, gradual. Tal. O Brasil pode dar uma aceleradinha nisso mais para o final do ano. O Rafael Axiotti de Matos pergunta: o que junho diz sobre espiritualidade? Eu diria, Rafael, eu gostei da sua pergunta. Eu gosto de todas, na verdade, né? Mas o que diz? Assim, nós temos aqui um Júpiter que ingressou no seu signo de domicílio, que é peixe, domicílio noturno. E temos esses dois aspectos ali, o Sol, que vai fazer bom aspecto com Júpiter. Podemos pensar que as chances da gente se elevar moralmente, né, da gente se lapidar a nossa pedra bruta, nossa interioridade, para encontrar o nosso diamante interno, temos chances para isso, talvez justamente por causa dessas provas difíceis que a gente está tendo que confrontar e dos ânimos tão acirrados. E o Júpiter em Peixe, eu até respondi ali pro nosso amigo que é músico, né, que voltou a tocar guitarra, que as musas ligaram o interruptor delas, né, elas estão acordadas. Então, não só as musas no sentido artístico do negócio, como também todas as figuras, se você preferir assim, né, as figuras, as entidades, os seres superiores, entidades luminosas, tudo, elas estão acordadas, estão assim, vamos lá, gente, é só, olha para cá, né? Uma coisa que é mais ou menos assim. O Júpiter dá esse acorde aqui para todo mundo dar uma olhada, ele vai retornar para Aquário, depois ele vai ter duas outras entradas e até o final do ano ele entra definitivamente em Peixe, fica um ano inteiro quase em Peixe até o ano que vem, né? Então é um mês que é bastante promissor, até mais ou menos, digamos aqui, o dia 28, por ali, até o dia 30, tá? Bastante promissor para isso. O Sérgio Conde pergunta: retrogradar significa o planeta voltar em sua órbita? E se sim, qual a explicação astrofísica para tal movimento? Olha, veja só, Sérgio, eu vou explicar aqui agora em poucas palavras, né, na medida do possível, mas também posso remeter você e a todos a vídeos outros aqui que falam exclusivamente sobre a retrogradação, a parte física dela, né? Tem até tem vários vídeos sobre isso, tem um aqui inclusive sobre mecânica celeste, que fala, na verdade, é uma aula de estrelas fixas que fala um pouquinho de mecânica celeste, uma aula inaugural. Mas assim, o efeito da retrogradação, eu faço questão de pegar um globo terrestre que eu tenho aqui, peraí, vejam só. Aqui está a Terra, você tem, deixa eu pegar um outro indicador aqui, alguma coisa que possa servir. Pronto, tem um vidrinho de nanquim aqui. Suponha que isso aqui seja um outro planeta. A Terra está girando aqui em torno do Sol. O Sol aqui é o meu microfone, tá? E esse planeta aqui tem uma velocidade orbital em torno do Sol um pouco maior do que a da Terra. Então, em algum momento nesse movimento dos dois, tá, vai parecer que um desses dois, né, por causa da diferença de velocidade, você olha daqui da Terra, esse é um movimento aparente, a retrogradação não é o planeta, de repente ele está fazendo isso, de repente ele resolve voltar, não é isso, tá? Isso aí é impossível fisicamente, tá? Então, até onde se sabe, né? Na verdade, uma diferença pela diferença da velocidade entre os dois planetas, quem observa o planeta daqui da Terra vai ter a impressão de que ele vai dar uma estacionada
depois ele vai dar uma retrogradada, ele vai andar no sentido inverso, só que é só aparente esse movimento, tá? E essa é a explicação astrofísica para o movimento retrógrado, ele não existe de fato, ele é uma visão geocêntrica, né, de quem está olhando daqui, tá? Melhor ainda, é a visão antropocêntrica, do observador, né, do ponto do observador, tá? E o efeito da retrogradação em termos astrológicos, né? Porque em astrologia a gente considera a retrogradação e a considera como uma debilidade? Porque, primeiro, por fatores empíricos. E toda vez que o planeta é retrogrado, a gente pode ver efeitos que são correlatos ao simbolismo dele, que parecem se complicar, digamos assim, bem trocando em miúdos. E por outro lado, quando a astrologia ela começou a ser desenvolvida entre os sumérios, depois babilônicos, né, a astrologia caldaica, ela vai se desenvolvendo até o final da Idade Média, início da Idade Moderna. Então, antes de se saber que o universo não girava em torno da Terra, né, a condição era a daquele que observava daqui os fenômenos naturais. Então, a sensação que a gente tem, por isso que a retrogradação é considerada, né? A sensação que a gente tem que o planeta está voltando para trás possui um significado intrínseco no comportamento individual e da coletividade. E também até, às vezes, em situações naturais, né? Então existem essas correlações que os astrólogos antigos anotavam, desde as tablitas cuneiformes até depois aos alfarrábios medievais, tá? O Vitor Hugo pergunta aqui, quando o novo irá ganhar do velho? Quando acabarão os conflitos no mundo? Vitor, tem uma boa e uma má notícia para você. Uma primeira má, né? Conflitos jamais acabarão. Isso aí faz parte da natureza humana, o mundo é dual, a dualidade ela é uma condição sine qua non de estarmos aqui presentes em vida material. Mas a boa notícia é que a gente está o tempo todo vivendo ciclos. Existem ciclos que convergem, né? E nesse momento a gente pode aproveitar a onda como um surfista que vai pegar uma onda perigosa e consegue deslizar mais ou menos em segurança até chegar à margem. E quando o novo irá ganhar do velho, o tempo todo o novo está ganhando do velho. Nós estamos num ciclo em que isso já está acontecendo. Temos esse período agora, em 2020, 2021, com Saturno, com Urano, né? O Saturno e Júpiter, que Júpiter passou também em Aquário, vai voltar ainda um pouquinho. E depois vai ter a entrada de Plutão em Aquário, né? Que já é uma entrada, né, fulminante no arquétipo do aguadeiro, né? Da mudança, né? Então, acabar conflitos no mundo, se acabam ali, né? Vamos supor que resolvam os piores conflitos do mundo ali. Vai surgir outra coisa em outro lugar, né, com outro grau, com outro motivo. Não existe como sair, né? Aqui outra coisa. Elizabeth Curto pergunta: qual o destino do Brasil em relação aos outros países? Vamos ser barrados? Ué, a gente já está sendo barrado durante um tempo, né? Estamos sendo barrados em função do problema pandêmico, né? Mas isso aí não é uma coisa que vai persistir por muito tempo. Eu cheguei a fazer uma previsão que ficou com informação truncada, né, no ano passado, que como o Júpiter ingressou na primeira casa do Brasil, ele falou, os brasileiros podem ser bem-vindos aí em outras partes do mundo, e na verdade, assim, o que está acontecendo é o contrário, a gente está barrado. Mas o que está acontecendo? O Brasil ganhou uma repercussão mundial enorme, né, na simultaneidade da passagem do Júpiter na primeira casa do mapa do Brasil. Tá? Então, até o momento, eu acredito que nós vamos ser barrados até quase que o final de 2021, exceto em casos de profissionais que precisam ir para outros países, aí vão cumprir o período de quarentena, né, dentro da legislação vigente em cada país. Tá? Mas não vai ser isso, não vai permanecer o tempo todo, não. Depois a gente vai crescer tudo de novo. A Lívia Carvalho pergunta: estudar no período da retrogradação de Mercúrio é melhor ou pior? Olha, Lívia, eu gosto muito de estudar no período de retrogradação.
eu gosto muito, porque não é estudar para fazer a prova, né? É estudar para estudar, porque é bom, porque você vai resgatar coisas que você achava que sabia e falava, ih, tinha uma lacuna e eu nunca tinha visto. É a melhor coisa para você retomar a leitura que você pegou e não levava a sério, e aí descobre que aquilo ali é a grande solução. É realmente muito bom. A Cristina Bressa pergunta: Carlos, você considera os efeitos dos eclipses em relação ao mapa progredido? Olha, Cristina, eu não desconsidero a experimentação de uma técnica junto com outra, né? A mistura de uma técnica com a outra. Tanto que eu tenho um curso, ainda vai chegar um outro curso, né? Chamado Técnicas Integradas de Previsão, né? Que a gente junta nesse curso trânsitos, progressões, retorno solar e astrologia horária numa coisa só. Vai ter um outro que vai usar a técnica das profecções, da firdária, e juntando com outros fatores, né, com ciclos de vida, e vai ter um próximo curso sobre isso. Tá? Então eu não desconsidero. Agora, eclipse é trânsito. Tá? Em relação ao mapa progredido, eclipse dentro do mapa progredido, talvez funcione. Eu confesso que eu não fiz essa experiência de colocar o eclipse dentro de um mapa progredido, tá? Mas eu digo aí para você fazer o teste, né? Agora faz o teste com um monte, né? Com uma quantidade grande de casos para ver se dá certinho, né? Para ver se a coisa rola, tá? Então, não sei se eu consegui te ajudar, mas eu sempre sou a favor da experimentação. Tá? Que foi assim que os astrólogos antigos chegaram aos pareceres que hoje são tão complexos, mas eles foram experimentando, eles foram quebrando a cara, foram pegando aquilo que vinha da tradição, que eles recebiam dos seus mestres, né? E aos poucos iam acrescentando dados. Aliás, esse é o processo científico, né? De ficar fazendo revisões constantes, né? Então, a gente pode fazer. Eu gostaria de recomendar aí. A Ana Gasparetti faz aqui uma questão, né? Como o eclipse valendo 6 meses, né? Com o eclipse valendo 6 meses, o que esperar? Então, vou te recomendar aqui, Ana e todos, o vídeo que é exclusivo dos eclipses. Tem um vídeo recentíssimo agora, né? Assim, novas crises e 2 eclipses. Tá recentíssimo. Ele foi publicado antes do dia 26 de maio e está com bastante procura, né? Recomendo que você dê uma olhada lá, que está bem explicadinho lá, tá? Me faça essa gentileza aqui que você vai gostar. O Wagner Paz pergunta: alguma estrela fixa foi ativada pelo eclipse? Vamos lá olhar, Wagner. Agora que você perguntou, eu vou dar uma olhadinha aqui e vou te responder. No lunar, por exemplo, não há, pelo menos não dentro do conjunto de estrelas fixas que eu uso, a gente tem uma listagem que a gente elege como bastante funcional, né? E dentro da minha listagem não houve essa conjunção, né? Pelo menos no eclipse lunar não houve uma conjunção. O nó do norte é que está em conjunção com Aldebaran e o nó do sul em conjunção com Antares. Se a gente estender a órbita de conjunção do eclipse, então sim, o Sol estava em conjunção com Aldebaran e a Lua em conjunção com Antares. O que mostra aí esse despontar de lideranças, esse combate. O Aldebaran é uma espécie de rei combativo, entre outros significados, né? Antares também é uma estrela real da Pérsia e está ligado ali a um herói sacrificial, entre outros significados também. Então temos essas situações conflituosas envolvendo aqui iniciativas a serem tomadas, quebras de valores que estavam estagnados. Então, foi bem lembrado essa questão aqui. Já no eclipse solar, eu vou colocar ele aqui também, o próximo que vai acontecer. No eclipse solar, tanto o Sol quanto a Lua, eu coloco aqui uma órbita meio larga, né? Tradicionalmente isso não se usa, tá? Mas o Mercúrio que rege a Lua e o Sol está em conjunção com a Bellatrix. Isso aí eu mencionei no vídeo dos eclipses. Então, com a Bellatrix e com Capella, né, que também está uma órbita meio distante aqui, um pouco mais de 1 grau. Então, não se costuma considerar isso. Eu considero por repetidas vezes ver os efeitos ocorrendo. Tá? Então, eu aumentei um pouquinho, e assim, volta e meia sou bastante criticado por causa disso, mas eu cansei de ver o efeito acontecendo e tenho muito retorno em atendimentos
né, entendimentos inclusive para instituições como empresas, né, o retorno é sempre uma confirmação do efeito. Então aqui nós temos a Bellatrix. A Bellatrix é belicosa, temos a Capella, que é afortunada, em cima do eclipse, né? Então temos aí uma ação muito direta, muito decisiva, em relação ao que o eclipse reverbera, e temos uma possibilidade de prosperidade graças a essas ações, possivelmente, né? Então, espero que eu tenha respondido a sua questão aqui. A Ana pergunta: Carlos, com Urano em Touro, Plutão em Capricórnio e Marte em Leão, vamos ter perdas financeiras onde? Criptomoedas por causa de Urano? Sim, criptomoedas. Muita gente que está investindo em criptomoeda, de qualquer maneira, lendo um pouquinho e já sai fazendo. É um negócio sério, criptomoeda é cara, você não pode ter uma unidade de criptomoeda assim, com tanta facilidade, sem estar incorrendo em algum risco. Tem que ter um especialista realmente muito bom para mexer com isso, e os valores podem variar muito rápido aqui em função dessa quadratura aqui, né? Plutão em Capricórnio e o dólar, Marte em Leão, o ouro, sim, eu concordo com você com tudo isso aqui, podemos ter bastante variações. Assim, não se trata só de perdas, né, mas variações, podem ter ganhos grandes e baixos, como uma resposta que eu dei ainda há pouco sobre investimentos de bolsa, por exemplo. A Camila Carol pergunta: como ter acesso aos seus cursos? Camila, é só você procurar ali o site carlosholanda.com.br, tudo junto, Carlos Holanda com H, 2 L's, né, no holanda.com.br, e entrar lá no site que você vai ter ali as instruções. Qualquer coisa, se você preferir, tem o telefone 21 988 27 9999 em horário comercial, tá? Então, mais fácil você entrar ali no site, que você tem todas as informações, e as dúvidas também podem ser sanadas pelo telefone que também está lá, tá bom? A Ana fez várias perguntas aqui, a Ana Gasparetti. Essa distribuição de planetas no lado oriental e de forma quase uniforme tem algum significado? Para o coletivo, depende, né? Isso, em astrologia mundial, temos essa quadratura decrescente, né, do Saturno com Urano, ela está se aproximando no lado ocidental do desenho do mapa. Só acontece dentro do lado ocidental porque eu estou analisando um mapa que não tem ascendente, não tem meio do céu, não tem casas, entendeu, Ana? É por isso que está tudo jogado ali do lado ocidental. Então não está no lado ocidental, ele está do lado do hemisfério ali ligado, e vai desde Capricórnio até Câncer, né? Então não é ocidental. Ocidental seria se tivesse casas, que aí estaria do lado do ascendente. Nós não temos ascendente ali, entendeu? Mas digamos ali que é um processo de trazer aquilo que é novo, de romper com as coisas que já estavam consolidadas, digamos assim, tá? E por fim, acho que a última questão que chegou, a gente já vai encerrando aqui: qual é a distinção entre eclipses lunares e solares? Tem astrólogos que não falam de lunares, tem alguma razão? Olha, eu diria que é o seguinte: o eclipse lunar, ele é um eclipse. Eu mesmo faço essa distinção, né? O eclipse lunar é um eclipse, ele tem efeito, tem tanto efeito que a gente estava vendo isso acontecendo em maio, né? Com situações bastante violentas, né? Com características que mexeram até com as estradas, com o comércio, com as relações exteriores, que é do eixo Gêmeos Sagitário. Então tem efeito. Mas o eclipse solar é um impacto, né? Porque você simplesmente... Uma coisa é você apagar a lua de noite, porque de noite você está vendo que está tudo escuro. Agora, quando você apaga o sol, né, quando a lua passa em cima do sol, que de repente, daquele dia, tudo escurece e esfria, você sente a temperatura baixar rápido, muito rápido. Então, imagine aí, antigamente, quando se observava isso pela primeira vez, o quão impactante essa coisa era, né? Não só para o imaginário, mas para a própria natureza, para a própria relação social. Então, de fato, o eclipse solar ele é muito impactante. Ele é um apagão, é um verdadeiro apagão. Todos os dois eclipses são desnorteios momentâneos que vão ter repercussões por 6 meses. Tá? Mas o eclipse solar, eu defendo a ideia de que o solar é muito mais impactante. Tá bom? Gente, acho que é isso. Fica aí, mais uma vez, um muito obrigado pelo vosso acompanhamento. Quem
participou aqui do canal, não esquece lá dos recadinhos lá do começo, porque ser membro do canal vai te permitir ver essa live inteira, né, na íntegra, toda bonitinha. Isso e vários outros mini cursos, como o mini curso sobre a casa 8, o mini curso sobre sinastria, trânsitos versus sinastria e várias outras coisas que quem é membro, né, especialmente no nível Plus, consegue acessar. Eu vou ficando por aqui. Quem quiser fazer a sua formação em astrologia, procura carlosholanda.com.br e depois é só falar lá com a nossa equipe que a gente vai fazer a sua inscrição. Um beijão, muito obrigado. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, gente. Se inscreve no canal, aperta no sininho, coloca gostei ali, like, tá? Um beijo, até mais, hein?